Uma ótima noite para você, meus amigos, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro, é um dia muito especial para todos nós, por quê? Ontem nós completamos 4 anos de Noar Podcast. E aí, como nossos episódios são terça e quinta-feira, a gente deixou pra gente poder fazer um episódio especial falando desses 4 anos hoje. Então você seja muito bem-vindo a esse episódio, você que está chegando aí no nosso canal, você que está se inscrevendo aqui no nosso canal. Nós temos uma audiência bem legal já nesse mês de janeiro, então muito obrigado a todos vocês, ok? E para falar sobre Noar Podcast, eu não posso falar sozinho, eu estou aqui com a minha sócia e esposa, Thalia. Seja bem-vinda também, Thalia. Muito obrigada, boa noite, Tiago. Boa noite para vocês que estão em casa. Hoje é dia de festa, estamos em clima de festa. Quanto tempo? 4 anos. 4 anos de Noar Podcast e a gente tem umas histórias legais para contar, não é? Exatamente, muito bom. Passa rápido, 4 anos de podcast, então hoje é um dia para a gente poder falar sobre o que nos motivou a chegar até aqui e também o que vai nos motivar a ir adiante. Nós tivemos já o primeiro podcast gravado esse ano para a gente poder falar sobre a programação 2025, inclusive naquele podcast a gente falou que a programação ia ser lançada, né, ia começar hoje, na verdade ontem, né, no dia 29. Mas, dia 19, na verdade, né? Mas só que não deu para a gente fazer, né? A gente teve alguns imprevistos no decorrer da jornada, porque as coisas não acontecem somente o que está na frente da câmera, o que está nos bastidores também conta muito. Então, a gente teve algumas mudanças estruturais de equipe, então a gente está preparando tudo com muito carinho para no dia 1º de fevereiro ter a primeira estreia aqui no nosso canal. Então vai ser um negócio bem legal, mas 1º de fevereiro é domingo, é isso mesmo. Então fica ligado com a gente que a gente vai ter uma novidade bem legal no dia 1º de fevereiro aqui no nosso Noar Podcast. E também, a partir de segunda-feira, uma programação diária bem interessante aqui no nosso podcast, ok? Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês e com certeza acompanhem o Noar nas redes sociais, que lá a gente coloca tudo em primeira mão. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast. Eu quero agradecer os nossos grandes amigos do Plano SAF. O SAF Assistencial, há mais de 30 anos, está com você. E agora tem o SAF Pet. O SAF Pet atendendo toda a nossa região também. E você pode incluir o seu melhor amigo, o seu pet, no seu SAF Assistencial. E olha que bacana, lá em Friburgo agora tem o Memorial SAF. No meio desse podcast você vai ver um vídeo institucional mostrando detalhadamente esse Memorial Pet criado para você, para poder despedir do seu melhor amigo também com dignidade. Então você pode incluir o seu pet no seu SAF assistencial ou também adquirir o SAF Pet. Acesse o QR Code, confira as novidades. Você pode ir à loja SAF mais próxima de você e associar toda a família, inclusive também o seu pet. Então aproveite. SAF Assistencial, todo mundo tem. E também em Nova Friburgo nós temos um grande parceiro que é a Soneca Colchões, localizado em 2 bairros, em Conselheiro Paulino, logo na entrada de Nova Friburgo, e também no centro da cidade de Friburgo, na Avenida Alberto Braun. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual, de acordo com o seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. Então acesse aí, ó, QR Code está na tela e confira as novidades. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Muito obrigado pela confiança depositada aqui no nosso trabalho. E também nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Internet rápida que cabe no seu bolso. Você que está assistindo nosso Noar Podcast, que é uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão, Free Online é a melhor opção. Chegou a rimar, né? Bem legal, a Free Online disponível em todas as nossas cidades da região, Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Duas Barras, Trajano de Moraes, tá conectado via Free Online. Então, você que está assistindo nosso Noar Podcast, acesse o QR Code também que está aí no episódio, vai estar passando também durante o programa, acessa e confira as novidades e os melhores planos para você. Free Online também tem plano de televisão por assinatura, então você também pode conferir isso lá no site. Free Online é top, Free Online é
você feliz. Muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa. Também nosso grande parceiro é a Faculdade EAD Uniaselv, localizado lá em Nova Friburgo, no polo do Colégio Força Máxima, bem no centro de Nova Friburgo. A Uniaselv tem uma grande variedade, mais de 180 cursos de graduação, pós-graduação, que você encontra na Uniaselv. Na semana que vem a gente vai ter um podcast muito legal com os gestores lá da Uniaselv. E a gente vai poder bater um papo sobre graduação, pós-graduação, sobre todas as facilidades que a Uniaselv preparou para você. Quem tem graduação ganha em dobro. Acesse o QR Code aí também e confira as novidades. Uniaselv, Faculdade EAD, muito bom! E também, grande parceiro é a Inove Cursos, também lá em Nova Friburgo. O colégio... Tirei rapidinho. E também nosso grande parceiro é a Inove Cursos, lá em Nova Friburgo, transformando vidas em novas histórias. A Inove Cursos é uma escola de cursos profissionalizantes, preparando você aí para o mercado de trabalho. Tem aí curso de manicure, cabeleireira, barbeiro, informática, massoterapia, uma grande variedade de cursos. Inclusive tem um podcast muito legal aqui no nosso programa, que você encontra todas as novidades da Inove Cursos e todos os cursos preparatórios para você. Então, transformando vidas em novas histórias, é Inove Cursos em Nova Friburgo. Acesse o QR Code que está desse lado aqui e confira as novidades. Inove Cursos, grande parceiro aqui do nosso programa. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, comemorativo. Thalia Maria Branco Souza Nascimento. Ou é... é tanto sobrenome, né? Ficou grande, mas é né? Thalia Branco resumindo, né? 4 anos de podcast. O que você tem a dizer sobre essa marca importante também do nosso programa? Olha, são 4 anos de uma longa caminhada, né? De uma construção muito, muito, muito difícil. Foi uma construção difícil. Falando por mim, assim, porque eu não me enxergava, não me via com esse sangue empreendedor. Então, aprender as coisas ao longo do caminho, tive muitas dificuldades, ainda tenho, mas eu estou me aprimorando aos poucos e a gente vai, assim, aprendendo muitas coisas, né? Eu me lembro que quando a gente começou, a época que a gente iniciou ali o projeto do podcast na sala de casa, que você tinha a ideia de ser inicialmente a rádio e não tinha funcionado bem da forma como você tinha imaginado, então a gente adaptou para o que estava ali no momento, né? E pegou bem a ideia do podcast, foi uma novidade que a gente trouxe aqui para a nossa região, para a nossa localidade, que fluiu bem, a gente se impressionou e as pessoas foram aderindo, foram gostando, gostavam de participar, gostavam de acompanhar, e até hoje a gente tem essa audiência fiel aí de 4 anos de pessoas que acompanham, que assistem, que estão de olho ali nesse trabalho que a gente vai fazendo e vem aprimorando, né? Então, assim, olhar para trás e ver essa construção, tudo que a gente fez, tudo que a gente foi aprendendo, tudo que a gente precisou deixar de aprender, tudo que a gente precisou estudar, as noites que você ficava assistindo o vídeo lá para poder aprender como é que iria executar alguma coisa, fazem parte desses 4 anos, né? Às vezes as pessoas olham assim o podcast pela tela, através da tela do celular, vê a câmera, vê as luzes, vê tudo aqui e não imaginam o trabalho que teve por trás disso. Então, assim, o que eu tenho para dizer desse período, desse momento, é gratidão. Eu tenho muita gratidão por esse tempo de caminhada. Me ensinou muita coisa, continuo aprendendo muita coisa e a gente vai seguindo. A gente continua aprendendo, continua errando, acertando, caindo, levantando para poder fazer sempre da melhor forma, né? Exatamente. E isso daí é bem legal. Ver como que a empresa foi crescendo, gerando outras oportunidades, e são quase 400 episódios, 100 episódios por ano, então é bem legal, é muita gente para conversar, muita gente que agregou muito valor aqui no nosso podcast, e nós chegamos aí à marca de 13 mil inscritos no nosso canal no YouTube, e o podcast continua com uma relevância bem legal, principalmente esse ano de 2026, Sim.
Tá chegando muita gente legal no nosso canal e o Noar, pelo menos nesses 20 dias do ano de 2026, tem mostrado que as perspectivas para 2026 nos podcasts vindo de pessoas que são especialistas estavam corretas, que o podcast ele vai se tornar uma mídia ali tão importante quanto rádio, televisão, jornal, se tornar algo mais estabilizado. Em contrapartida, aqueles que não levavam os podcasts a sério iriam ficar pelo caminho, iriam acabando naturalmente. E pelo visto é isso que tem acontecido, no sentido de chegar a uma audiência nova e a audiência que já fica aqui, né, que já é fiel, também já vai permanecendo. Então o Noar Podcast está tendo essa possibilidade nesse ano de 2026, já nesse início aí. Então eu tenho observado esse crescimento novamente. Sim, e assim, a gente percebe que é difícil sustentar uma estrutura dessa, não é nem só pela estrutura física, né, os equipamentos, as coisas que precisam ter, mas a forma como o podcast acontece tem em si uma estrutura que é difícil sustentar. Então, de fato, teve muita gente que tentou, que começou, que se esforçou. A gente fica muito feliz quando vê esse movimento também no sentido de fortalecer esse mercado do podcast. Porque quando a gente começou, muita gente não fazia ideia do que era. Estava muito popular na internet, nos grandes centros, mas muita gente, na prática, não conhecia aqui perto da gente. Então, a gente teve que, né, nos momentos de prospecção, por exemplo, levar essa informação. Então, quando começou esse movimento, né, do pessoal iniciando ali o seu podcast, poxa, vai fortalecer o mercado. Mas é difícil manter, né? Você ter pessoas para chamar, para convidar, a pessoa vir, ter uma boa condução da conversa é uma coisa difícil, não é simples. E aí eu gostaria até de saber, eu fico curiosa, para entender uma coisa. Desde quando a gente começou até agora, como é que foi para você essa questão de ser host? A parte de fazer as perguntas, de desenvolver um raciocínio com o convidado. Você notou diferença de lá para cá? Esse foi um dom desde o início? O que você percebe dessa sua função? Porque eu não acho simples, né? É uma coisa que tem que ter muito jogo de cintura para não botar o outro numa situação ruim, mas, ao mesmo tempo, não deixar de perguntar. Então, como é que é para você essa questão de ser host de podcast? Ser host de podcast, na minha visão, eu acho que nada mais é do que você ser curioso e você se importar com o que o outro tem para dizer. Porque se você não se importar, tipo, você não tem um pouco de interesse ou nenhum interesse, vai ser difícil a pessoa ser um apresentador, um repórter, um jornalista ou um host de podcast. Então, eu acredito que parte desse princípio de você ter interesse sobre o assunto. Então, eu acho que o que me facilita de ter um certo desempenho, sei lá, para mim acaba sendo uma questão muito normal. É a questão de ser curioso. Você recebe aqui um profissional da área da contabilidade. Obviamente que para você ser curioso, você precisa saber também do que você quer saber. Não sei se foi esse sentido que eu falei, mas, por exemplo, se você não sabe que um profissional de contabilidade faz imposto de renda, você não tem como perguntar como se faz um imposto de renda. Ou se você não sabe que um profissional de contabilidade cuida da finança pessoal e você não sabe o que é finança pessoal, você também não vai saber o que perguntar. Então tem um pré-requisito da curiosidade, mas você saber o que você vai perguntar. Então entender um pouquinho de cada área, né? Você vai receber um empresário bem-sucedido aqui no podcast, o que você vai perguntar? No meu caso, que eu também sou empreendedor, alguma dúvida que eu tenho na minha vida pessoal ou na minha vida como empreendedor, e eu vou trazer aqui, porque é muito parecido com o que o Meta utiliza para fazer tráfego pago na questão de público semelhante. Você vai acabar atraindo pessoas semelhantes naquele assunto. Então, a ideia de falar com o empreendedor, olha, sobre alguma dificuldade, vamos lá, um assunto comum, como que você separa dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica? Qual empreendedor ou empresário não passou por essa situação? Ponto X, esse daí é um ponto. Aí
dentro dessa questão, desse pré-requisito, você já vai buscar na sua memória coisas que você já viu. Dá outro exemplo. A gente já recebeu aqui o Júnior, que ele é fisioterapeuta esportivo, trabalha com o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Ok. Parte do princípio dele entender de fisioterapia de atleta. Então você vai falar sobre o quê? Quais tipos de lesão que um atleta pode ter? Aí você entende um pouquinho de futebol, da posição de goleiro. Quais desafios que um goleiro tem na prática do esporte? E aí você vai perguntar nesse sentido. Aí você não vai falar só do Hugo Souza, você vai trazer para outra área. Um goleiro de futsal. E aí você tem que entender que a bola de futsal ela é mais dura, é uma bola mais pesada. Aí você viu um vídeo no Instagram de uma pessoa jogando bola numa quadra, que o goleiro foi defender a bola e tomou uma bolada no peito. E o goleiro passou mal, ou, num caso, não sei direito, mas acho que ele até morreu, tomou uma bolada forte e aconteceu uma parada cardiorrespiratória. Aí você vai fazer uma pergunta nesse sentido. É possível isso acontecer? Por que que isso acontece? Quais riscos que tem de trauma? Então, eu acho que curiosidade é o primeiro fator, mas dentro da curiosidade vai ramificando para os conhecimentos pré-adquiridos. Aí o conhecimento pré-adquirido não existe, sei lá, uma faculdade de host de podcast que você vai pegar vários livros e você vai ler e já vai aprender. Não. Vai da sua experiência, do campo que você vive. E aí, se por acaso você se depara com um assunto que você ainda não tem tanto domínio, você vai partir para o senso comum. Algo que eu não gosto. Eu gosto de aprofundar o conhecimento. Mas quando você não tem domínio sobre o assunto, você vai para o senso comum. Né? As principais dúvidas, as principais diferenças, as principais lutas. Todo um empreendedor, todas as pessoas passam por alguma dificuldade. Então, basicamente, é tudo isso. Não tem como você, basicamente, falar, tem uma faculdade de ser host. Não tem. Sim. O que você pode seguir são conceitos básicos. E aí é o que eu falo. Em primeiro lugar, seja curioso. Sim. Nesse sentido, é bem difícil ser host de um podcast generalista, né? Porque quando a gente trabalha com nicho, você tem ali um certo controle sobre o campo em que você vai dominar. Quando a gente fala com diferentes profissionais toda semana, acaba ficando amplo, muito amplo, né? Então, eu admiro muito, porque, assim, não sei, aconteceu em algum momento durante alguma conversa aqui de te dar um branco no meio da conversa? Todo episódio dá branco, mas aí volta, né? Na hora. Mas tem hora, o cérebro ele vai desligando, né? Mas a atenção é porque eu acho difícil de explicar, né? A gente conversa em determinado de um tempinho assim, aí você dá um branco, mas aí você retoma um pensamento. E de confirmação. Eu gosto muito de utilizar o argumento de confirmação. Você acabou de falar, já deu um branco? Aí você vai confirmar. Ah, branco? Sim, todo mundo teve branco, né? E você provavelmente, né, teve um branco. Quem nunca, né? Na faculdade, por exemplo, ou na escola. Vai apresentar um trabalho de escola. Deu um branco lá. Isso daí é normal de acontecer. Você parte daquele assunto onde retornou, onde você lembrou. As pessoas não percebem, mas basicamente isso retoma a conversa do ponto final ali. Mas isso mostra como que você é um bom profissional nesse sentido, porque as pessoas elogiam muito a forma como elas se sentem aqui, né? Os convidados, a maneira como se sentem à vontade, a condução sempre muito boa, as perguntas sempre muito bem feitas, e isso acaba sendo também aprimorado com o passar do tempo, né? Você vê 4 anos, aí a gente teve momentos de 3 episódios na semana, momentos de 2 episódios na semana. Então, assim, um exercício constante. E como nosso episódio é gravado, muitos episódios gravados no mesmo dia. Um de manhã, outro de tarde. Exato. E não parece, mas consome uma certa energia mental da pessoa, né? Sim. Do host. Não é fácil, mas é possível. É algo que eu faço com gosto. Eu gosto de fazer isso. É algo que me motiva, né? Eu gosto de conhecer pessoas. Então, eu acho que o podcast generalista ele dá a oportunidade de você conhecer pessoas de profissões diferentes.
profissões diferentes. Sim. Diferente de um podcast nichado, que você vai falar ali o mesmo assunto sempre, né? Sempre. Com profissionais diferentes, ou, sei lá, assuntos meio que diferentes, mas o nicho ali vai ser o mesmo. Então, o podcast generalista, por mais que, sei lá, veio um dia um médico e no mês seguinte veio outro médico da mesma área, o cara tem outra experiência, o cara tem outra visão e funciona bem. Na mesma semana que tem outro episódio, acaba que você chama outra pessoa, funciona melhor assim, você tira a curiosidade. E hoje eu aprendi que eu preciso ter alguma coisa para direcionar a minha ideia. Então, no começo, quando eu tinha Matheus aqui comigo, ia muito no impulso, no improviso e tudo mais. Ainda acontece essa parte natural da conversa, mas ele tem um direcionamento. Então, tem uma direção para essa conversa. Tem um início, meio e fim. Não é uma parada aleatória. Tanto que, se a gente for pegar lá os episódios mais antigos, vai ter episódio de 3 horas de duração, 4 horas de duração, 5 horas de duração. Por quê? A gente não sabia quando acabava, a gente não sabia o que ia falar, então quando a gente estava, sei lá, pensando em caminhar para o final, surgia uma outra pergunta que puxava como se fosse do meio. Sim. E ali acaba tornando um podcast gigante. Obviamente, na época fazia sentido, porque estávamos ali pós-pandemia, um pouquinho ainda, então as pessoas ainda tinham um pouco mais de tempo para poder assistir. Era uma situação diferente. Hoje não, hoje conteúdo rápido voltou com tudo. As pessoas ainda têm tempo para assistir o podcast, mas não 3 horas, 4 horas de podcast. Sim. As pessoas assistem 1 hora de podcast, não de uma vez só. A pessoa não fica 1 hora assistindo. Eu mesmo faço isso. Eu assisto podcast, 10 minutos, 15 minutos, dou pausa, deixo lá, o YouTube deixa salvo mesmo na biblioteca, que quando você aperta ele volta da onde você parou. Então eu faço isso e as pessoas assistem ao podcast dessa forma. Então a gente precisa se adaptar a essa nova realidade e uma dessas foi justamente ter um norte para o podcast acontecer. Sim, sim, interessante. E se tratando assim, de olhar para trás e ver tudo que a gente fez, tudo o caminho que a gente traçou, qual que você acha que foi sua maior dificuldade ao longo desse tempo? No comecinho eu falei que eu tinha muita dificuldade, eu não sei se eu cheguei a entrar muito no assunto, mas, por exemplo, operação era um negócio para mim bem complicado. Para pegar a manha ali com os equipamentos, né, o tempo certinho da dinâmica da câmera, áudio, enquadramento de imagem, eu levei um tempo para conseguir ter esse olhar mais refinado. E eu precisei de muitas e muitas vezes repetindo para conseguir acertar. Então, para mim, a operação era um problema. Para você não era, mas só que você precisava estar sentado à mesa conversando. Então, assim, o que você notou de dificuldade ao longo do tempo que você tinha e que foi se superando com o tempo? Eu acredito que o meu maior desafio foi gerir. Porque o apresentar, como eu já vinha do rádio, no rádio, eu sempre fiz essa parte também, não foi tão difícil de fazer, sabe? De ter uma conversa natural, de ter um bate-papo tranquilo. Não tive essa dificuldade. Mas a parte de gerir isso tudo, gerenciar isso tudo e transformar um bate-papo, uma conversa em um negócio, é o mais difícil de tudo. Então, dentro desses 4 anos, o que eu tenho aprendido todo dia é como fazer um bate-papo se transformar em um negócio. Como fazer um bate-papo se transformar em um negócio. Legal. Então, é algo que eu tenho aprendido todo dia, graças a Deus. Há 2 anos a gente... Então, metade do tempo do Noar Podcast, a gente só vive disso aqui. Obviamente, quando eu digo que a gente vive disso aqui, não é do podcast, mas é do podcast mais tudo que o podcast pode fornecer além. Uhum. Então, para quem não sabe, um podcast, ele vai abrir certas portas, vai te dar certos contatos, que você vai ir fazendo outros tipos de serviços também, e isso tudo gera um ecossistema. Hoje, a nossa empresa é como se ela se dividisse em 2, né? Tem o setor marketing, que é gestão de rede social, captação, gerenciamento total ali de outros clientes. E tem o podcast,
que é a participação no podcast, é a produção de corte de podcast, é a publicidade no podcast, é o local, né, a locação da sala do podcast, a estrutura física mesmo do podcast. Então, tudo isso faz parte de um negócio. Então, para mim, o mais desafiador foi, eu trabalhava na rádio, eu tinha minhas propagandas, ok, fui pro Supertal, trabalhei de locutor, fazia locução, recebia para fazer locução. Era a troca, eu vendia o meu tempo de locução, minha voz, eu era remunerado por isso. Aqui não. Aqui eu tinha que transformar um bate-papo, uma conversa, em um negócio. E foi isso que eu e Matheus, lá no comecinho, tivemos que plantar o mato, para o mato crescer, para depois comprar a foice e roçar o mato. Essa frase é icônica. É construir da construção do zero mesmo, não é tipo, a gente teve que do roçar menos zero, uma... nem existe menos zero, mas é do menos zero. Não foi tipo, a gente teve que roçar, desbravar o mato, não, teve que plantar ele primeiro. A gente chegava para pedir propaganda nas empresas, as pessoas perguntavam o que era podcast. Sim. Então, as Eu pessoas não disso. sabiam. Antes de a gente entrar no ar, nós não conseguimos ninguém. Então, a gente ficou ali um bom tempo, literalmente pagando para existir. Sim. Quando o Matheus esteve aqui no primeiro episódio com esse novo cenário, a gente falou sobre isso, parece um pouco repetitivo, mas é importante frisar isso, que faz parte da história desses 4 anos. Sim. A gente começou pagando para existir até a gente conseguir fazer o mato crescer para depois roçar o mato. Aí depois que o mato foi roçado, a gente começou a construir algo. Sim. Hoje seria viável começar um negócio como esse, tendo esse olhar de podcast enquanto negócio? Depende. De quê? Muita coisa. Porque se você quer ter um podcast, eu quero ter um podcast, eu alugaria de quem já tem estrutura. Eu falando hoje. Se eu falasse, poxa, se eu tivesse o pensamento de 2022, que a ideia era ter um podcast, e eu não fazia ideia do que o podcast poderia me trazer de retorno, certo? Eu alugaria o podcast, a sala de podcast de alguém. Principalmente para começar. Aí depois que deu certo, legal, deu certo, já estou monetizando, consegui fazer o negócio acontecer, já pago o aluguel da sala e já consigo tirar algum dinheiro para mim. Já consigo fazer um caixa, já consigo fazer um negócio aqui acontecer. Aí você pensa em montar uma estrutura que não é nem um pouco barata, né? A gente começou com um orçamento bem limitado, com webcam, e sem brincadeira nenhuma, em 2022, um orçamento bem limitado já ficou ali na sua casa brincando de uns 15 mil reais. 15 mil reais, assim, tranquilamente foram investidos em mesa de som, microfones, computador, mesas, webcam. Tudo isso foi comprado, cabos, porque uma dica aí importante, né, para quem cria conteúdo. As pessoas relevam uma imagem ruim, mas um áudio ruim ninguém releva. Eu faço essa pergunta para você. Se você entra no Instagram, no YouTube, e o áudio está ruim de seu ouvido, as pessoas pulam para o próximo. Áudio não tem como. Então as pessoas podem até relevar uma imagem, como a gente ficou muito tempo com uma imagem que não é que era ruim, mas não era com qualidade, era o que a gente tinha, né? Sim. Era o que uma webcam oferece, era o que a gente tinha. E aí a gente começou dessa forma, então, você vê, 15 mil reais só para começar com uma estrutura bem básica, em 2022. Então, hoje, acaba que uma estrutura basicona mesmo vai te tomar um tempinho, vai te tomar um dinheirinho também. Mas nada impede de você fazer uma estrutura mais enxuta ainda com um celular, por exemplo. Eu quero fazer um podcast solo. Sim. Você pega seu celular, compra um microfone de lapela, conecta o microfone de lapela no celular, você vai ter uma câmera, você não vai ter o corte de câmera, né? James, faz um corte de câmera para o pessoal, agora que eu estou citando, saber o que é. Então, a câmera está em mim, a câmera vai para o meio agora, a câmera vai para a Thalia agora. São 3 câmeras. Então, são cortes de câmera. Mas
nada te impede de fazer um podcast com uma câmera. Sim. Então, o seu celular, bota num tripé, compra microfone de lapela, você tem um podcast. Faz um podcast com seus amigos, faz um podcast online, né, pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim, por onde você quiser. Tem diversos modelos. Tem um monólogo também, que você pode fazer um podcast sozinho. Então é uma grande oportunidade também de você, pô, eu tenho uma ideia legal, Sim. vou fazer um podcast. Pô, o Ladeira, Leandro Ladeira, influenciador gigante, lançador aí de diversos cursos. A Black Friday da Hotmart é sucesso dele, 3 anos seguidos. O podcast dele é a live que ele faz no Instagram. Sim. Ele grava a live, ele faz a live no Instagram, grava essa live e posta no YouTube como podcast. Todo dia. Sim. Todo dia, meio-dia, ele vai lá, chama alguém, ele tem bastante seguidor, alguém entra na live, ele grava essa live e depois sobe pro YouTube. Sim. É o podcast do Ladeira. Você vê, o cara fez um podcast de uma live. Então, tem formato. Mas, agora voltando à sua pergunta inicial, se o cara quer ter uma parada dessa aqui, do jeito que a gente faz, melhor alugar de alguém. Aluga de alguém, coloca a tua ideia no papel, tira a ideia do papel e começa a ganhar dinheiro com isso, né? Não é o principal, o dinheiro não vai te levar muito longe, mas sem dinheiro você não paga nada, né? Você não compra nada. Essa questão da pessoa alugar a estrutura pronta é até interessante para que quem queira, né, colocar essa ideia do podcast adiante consiga pensar na estrutura do funcionamento em si do podcast. Quem que eu vou trazer, quantos convidados eu vou receber, sobre o que a gente vai falar, quais as perguntas eu preciso fazer, né? Essas questões, assim, porque, por exemplo, para montar uma estrutura, ou você tem um montante para comprar tudo de uma vez só, pega um empréstimo, sei lá o que faz, ou faz como a gente fez, porque quando a gente começou, muito tempo ficamos com equipamento em caixa, comprando aos poucos. Então, assim, mesa de som, a gente tinha, bom, tá aqui guardado, uma hora a gente vai utilizar ela. Computador, a gente tinha, tá aqui. A webcam, conseguimos comprar. Depois que a gente tinha tudinho ali, que a gente foi pensar na mudança do espaço, aí começa a obra. Eu me lembro que eu estava grávida, estou grávida de novo aí, ó. Eu estava grávida do João, eu barriguda, ajudando a pintar a parede. Então, assim, essa questão da estrutura pronta é até para acelerar o processo de executar uma ideia, né? Sem dúvida. E outra pessoa gastou por você. Então, o valor do aluguel vai incluir ali o valor que a pessoa gastou, obviamente, na estrutura, a depreciação também, que vai gastando, a mão de obra que tem o operador, se precisar de edição. Então vai ser um valor agregado ali. Na verdade, a margem da locação também é bem pouquinha, se você for botar o valor agregado de tudo que você precisou investir e a mão de obra realmente. Mas é uma coisa interessante, inclusive nós aqui alugamos a nossa sala. Se você quer fazer um podcast, entre em contato com a gente pelo Instagram, @noar_pdc, ou escreve Noar Podcast também, que aparece lá facinho, a nossa logo amarelo com preto, não tem como se enganar. Você manda uma mensagem pra gente, que a gente conversa com você, tem planos bem legais aí, você pode fazer o seu podcast, tirar seu sonho do podcast aqui com a gente. E principalmente, você vai vir fazer podcast num lugar onde que um podcast deu certo, né? Porque você ir fazer podcast num lugar, né, talvez que o podcast não tenha dado certo, não tenha funcionado, ou não foi para frente, ou a pessoa só tem a estrutura, né, e ela não tem um podcast, ela talvez não vai ter um know-how para poder passar para você. Então, um diferencial do Noar Podcast, não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, estou falando do diferencial do Noar Podcast é que nós temos um podcast de 4 anos e a gente pode te ajudar com os atalhos ideais para você poder tirar o seu podcast do papel também. Muito legal. E há tempo, tá? Sim. Mas começa com podcast nichado, não faz generalista não. Não é para ser concorrente do Noar, não. É porque hoje podcast generalista, começando do zero, não dá certo, tá? Não vai funcionar, as pessoas estão muito seletivas. O Noar Podcast criou uma base aqui na nossa região, fora da região também. Então, existe uma base, mas você, para começar, hoje é nicho. Então, você escolhe o seu nicho,
e a gente te ajuda. Sim, sim. O Noara, ele ganhou uma proporção de levar informação, né? Conversas que agregam. Então, a gente conseguiu construir um caminho em cima disso, né? Hoje, para uma pessoa começar generalista, acaba que tem muitas pessoas que já fazem. Então, a ideia do nicho seria também... É só mais um podcast. A ideia do nicho seria também para acelerar essa alavancagem inicial. Então, como um dia a gente começou, né, dá para você começar o seu aí também, tendo essa orientação, tendo essa base, né? Exatamente. Muito legal. Inclusive, por exemplo, se a gente pensa de forma regional, hoje quais são os podcasts generalistas que a gente tem? Pensa assim, tem Review Podcast, do nosso amigo Emerson, tem o SerraCast, lá em Cordeiro, tem o Noar Podcast, generalista, né? Sim, sim. São esses, né? Aí, se a gente for para nichos, tem os podcasts nichados. Sim. Mas entende que, pô, o SerraCast, se eu não me engano, tem mais de 500 episódios. O Emerson tem quase 200 episódios. A gente aqui com 400 episódios. Então, a gente criou uma base que as pessoas hoje, provavelmente, igual como acontece aqui no Noar Podcast, que o empresário, o empreendedor, o profissional, ele quer estar com a gente, esses podcasts também já têm o seu interesse do público estar indo ao podcast, que é muito difícil quando você começa um canal zerado, né? Sim. Então, quando você nicha, fica mais fácil, porque você, o cara... Vou dar um exemplo aqui de um podcast que talvez vai acontecer, já está bem encaminhado, mas não vou citar nomes, não. Mas, por exemplo, é um nicho agrícola. Essa pessoa, ela tem um ciclo de amizade agrícola. Ele tem fornecedores agrícolas. Ele tem parceiros agrícolas. E aí, como que acontece um podcast nichado? Eu vou trazer, em primeiro lugar, as pessoas que estão próximo de mim. Trago essas pessoas, faço os cortes, faço um Instagram, faço o canal do YouTube, promovo esse podcast, automaticamente... Bom, acho que automaticamente é forçado da minha parte. Com muito trabalho, você vai postar esses vídeos, você vai criar uma base dentro do nicho agrícola. As pessoas que são do nicho agrícola que você não conhece, vai falar, opa, fulano tem um podcast que fala sobre isso que eu trabalho. Como eu faço para ir nesse podcast? A pessoa entra em contato. E aí você consegue gerar uma rede de contatos. Porque essa pessoa que você não conhece, ela conhece outras pessoas que você também não conhece. E por aí vai. Então, faz uma rede de contatos e aí o podcast vai crescendo. Muito legal, gostei. É uma ideia excelente para poder alavancar ideias, tirar essas ideias do papel, né? E é tudo essa base, né? No nosso caso... não teve nenhuma orientação para essa base inicial. Essa base foi na base do achismo. Do achismo, e o né? teste. Do teste. Olha o flow e replica. Vê o que funciona. Olha o que o Igor tá fazendo e replica. Agora tá mais fácil. Olha, agora dá para dar uma orientação com base nessa visão mais alinhada, no nicho. Dá para poder fazer funcionar. Mas tem que persistir, porque como eu falei no início, o podcast ele é uma estrutura muito vasta, é além de equipamento. Então, tem que permanecer, né? Exatamente. Então, é uma situação importante da gente trazer aqui nesses 4 anos de podcast, que eu acho que nada mais justo que fazer um podcast de 4 anos, dando dicas de como nós chegamos a 4 anos. É verdade. E principalmente, para a gente poder caminhar para a finalização desse episódio, é a oportunidade que um podcast traz. Você ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, de fazer negócios novos, de abrir novos horizontes. Então, o podcast, ele é uma mesa de network. Sim, sim. É uma conversa, é uma troca de experiência, convivência com pessoas diferentes. Aqui a gente já conheceu e fez diversas amizades com pessoas diferentes, né? Trazendo várias experiências. Então, assim... o podcast, ele é algo muito especial. É algo muito especial. É trabalhoso de manter, mas é algo muito especial. Exatamente. Não exatamente. Até rio para concordar lá. Exatamente. Não, eu acho que você tem muito a ganhar em começar o seu podcast também. Então, faça isso. Tire do seu papel aí,
2026, o seu projeto de ter um podcast. Como a Thalia disse, para ela foi muito difícil aprender a fazer a operação de um podcast. Então você não precisa passar por essa dificuldade. A gente aprendeu, conseguiu replicar e hoje a gente tem operadores profissionais para poder te ajudar no seu podcast, no seu projeto. Cortes profissionais também para sua rede social. Tudo isso entregue sem você precisar se preocupar. Você só vai trazer o conteúdo, sentar aqui na mesa e bater aquele papo bacana com o seu convidado dentro do seu nicho que vai ser um sucesso. Feliz 4 anos de No Ar Podcast. Feliz 4 anos no Ar Podcast. Muito bom. É isso aí. No Ar Podcast, no Ar Estratégico, são as empresas que a gente criou e a partir de agora a gente vai ver cada vez mais ela caminhando em direção ao sucesso, digamos assim. Com E certeza. como a gente diz sempre que o sucesso ele é relativo. Sucesso não é só dinheiro, sucesso é poder ajudar outras pessoas, agregar na vida das outras pessoas. Com certeza. Então, você finaliza o podcast hoje. Muito obrigada para você que assistiu esse podcast até aqui, que conheceu mais um trechinho da história do No Ar Podcast, agora com outro ponto de vista. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum episódio e segue a gente também nas outras redes sociais. No Instagram, @noar_PDC. Nós estamos no TikTok, me ajude. TikTok. No Ar Podcast Oficial. No Ar Podcast Oficial e também no Spotify, para você que gosta de colocar o fonezinho e ir escutando, para ir aprendendo enquanto está fazendo outra atividade, nós estamos por lá também. No Ar Podcast. Então, nos acompanhe aí nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Faça o seu podcast. Se você não quiser ter um podcast, mas quiser participar de um, participe de um podcast, mas leve o seu conhecimento. Conhecimento guardado não adianta. Não adianta a gente morrer e levar com a gente para o caixão. O legal é a gente compartilhar ideias, experiências. Então, leve o seu conhecimento para o podcast, porque certamente outras pessoas vão se beneficiar muito, outras pessoas vão agradecer muito o tempo investido ali de ter estudado, de ter ouvido algo que você tem a dizer. Inclusive, quinta-feira agora tem um podcast bem nesse sentido que a Thalia falou. A gente vai receber o Ronaldo da Valorize Contabilidade, da Saper e mais outras 5 empresas, né? No total ele tem 7 empresas, Sim. Um empresário bem sucedido e graças a Deus crescendo cada vez mais. Ele veio compartilhar com a gente a história dele e o que ele aprendeu. Então é um podcast para você pegar papel e caneta ou bloco do seu celular, bloco de notas e anotar tudo para você não esquecer, ok? Quinta-feira, 8 horas da noite, episódio sensacional aqui do nosso No Ar Podcast. Então você é o nosso convidado especial, acessa lá, acessa aqui o nosso canal, quinta-feira, 8 da noite, ativa a notificação para você poder ser avisado. É isso, né? É isso aí. Então chegamos ao final de mais um No Ar Podcast. Agradecer a Free Online, Soneca Colchões, também os nossos parceiros do SAF Assistencial, Colégio Força Máxima, Uniaselv e 9 Cursos são parceiraços aqui do nosso No Ar. Um beijo no coração. Eu acho que esse daqui foi o último episódio da Thalia participando com a gente antes da Aurora nascer. Então, eu acredito que sim. Então daqui pra frente é só cuidar mesmo do restante da gravidez, né, Thalia? Sim. E depois que a Aurora nascer, se tiver de volta às atividades, a gente vai ter outros episódios. Eu apareço. Muito bom. Fica com a gente. Dia 1º tem novidades também aqui na nossa programação, então fica com a gente. Final, Flamengo e Corinthians e o Noah vai ter alguma coisa aí boa, então joguei já o spoiler. Então fica com a gente. Dia 1º, novidade na programação e a partir do dia 2 a gente tem toda a nossa programação novinha que tá nesse próximo episódio aqui, ó. Bota aqui, ó, desse lado aqui, eu acho. James, bota aqui pra mim o próximo episódio, que é a nossa programação 2026. Se você ainda não assistiu, clica aqui e assista esse episódio que tá bem legal.